Saudações a todos. Vamos buscar então uma reflexão no livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Há uma situação ali muito interessante de um espírito que está ali fazendo uma preleção para um grupo que estava ali se preparando para uma expedição de trabalhos, de aprendizados no plano espiritual, no lar das bênçãos. Inclusive, nós vemos que esse posto de assistência, ele está numa região bastante difícil, de um padrão vibratório bastante inferior. Ao redor dele, observando pela janela, André Luiz via ali espíritos em condições muito difíceis, de aparência ali animalesca, dado o padrão vibratório tão inferior, Sabemos que há espíritos que se colocam nessa condição até por desejo de domínio, E percebemos ali, como é relatado, esse palestrante, esse orientador, esse instrutor que está acolhendo a essas equipes, e ele está falando sobre a experiência dele, quando ele buscou ali muito empenho para conseguir libertar-se das suas dificuldades. E ele se empenhou tanto em tornar-se melhor que ele consegue. Ele consegue se desenfaixar, se desligar de todas aquelas situações que nos retêm ainda presos a tantos erros, E ele se sobrepõe a tudo isso e caminha para o alto. E ele está ali realmente, como ele nos relata, se sentindo bem confortável com aquela situação. E quando ele olhava ali para o Vale das Dores, ele até pensava, meu Deus, eu não tenho mais, não vivo mais essa situação, e se sentia ali prazeroso nesse sentido. Até que um dia ele nos relata que ele começa a ver uma luz muito, muito forte descendo nesse vale das sombras ali, e muitos espíritos seguindo aquela força, seguindo aquela luz, e ele pergunta para um daqueles áulicos para onde iam, do que se tratava, e é respondido a ele: o Senhor desce nas sombras, desce para as sombras, desce às sombras, E naquele momento, então, ele caiu em si e percebeu o que é ascender, o que é melhorar-se. Melhorar-se é justamente ter esse olhar para aqueles que jazem na dor, E ele diz: detive-me então e voltei. Então ele para ali de querer buscar regiões cada vez mais superiores e volta. E ele nos relata: efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças do que ainda permanece embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e de vaidade fatais. Então aqui ele coloca, que o alto realmente ele traz ali as supremas esperanças de todos aqueles que estão aqui embaixo, Mas quando você entra ali nos domínios da altura, você percebe que não há como seguir adiante
deixando irmãos à retaguarda. E quem de nós não tem irmãos à retaguarda? Justamente esse que fala nessas regiões umbralinas que acercam, né, esse pouso de paz em que está tendo todo esse trabalho, nesse preparo para essas expedições, esse acolhimento. Nessas regiões umbralinas, ele relata que jazem pais queridos, né, de encarnações que ele teve, estavam ali, né? Então todos, quando chegamos a um patamar maior, mais elevado, ao olharmos para trás, nós vamos ver ali aqueles afetos que se demoram, que ainda jazem nas trevas, né? E isso fará com que, é claro que existe um tempo em que o espírito vai, né? Ele tem que ir, porque senão isso seria a condenação do progresso. Então é natural que siga, né? Mas há um tempo em que ele pode, né? E se compraz em estar junto àqueles, estendendo as mãos àqueles que ficam à retaguarda. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante, o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, no plano espiritual também há de se tomar muito cuidado para não caminhar ali para a vaidade, para o orgulho, tanto quanto aqui. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia?
Então vamos dar uma parada para refletir sobre essas colocações. Primeiro ele diz que ninguém está impedido de seguir o seu caminho, porque isso nem estaria correto, mas que este olhar também se volte àqueles que ficaram à retaguarda, porque quem de nós também não foi invigilante algum dia? Né? Ele está falando com uma equipe de espíritos preparados que estão em expedição de trabalho. E é importante que estudemos com atenção esses livros, ouçamos essas vozes que nos chegam, né, através da psicografia, aqui no caso do Chico, que nos relatam sobre essas situações vivenciadas no plano espiritual, para nós compreendermos a situação daquele que jaz nas trevas, a situação daquele que se encontra em trabalho abençoado, porque isso compõe o nosso entendimento, né, do plano espiritual, do que nos aguarda, para onde vamos, o interesse de conquistarmos condições melhores. Para isso, a atenção que temos que dar ao nosso hoje, ao nosso dia, né? E ele fala também, aliás, o que ele fala nos leva a nos lembrar da irmã Zenóbia. Nesse mesmo livro, a irmã Zenóbia, que está ali como diretora da Casa Transitória Fabiano de Cristo, fundada pelo Frei Fabiano, né? O nosso Frei da nossa casa, que fundou essa Casa Transitória Fabiano de Cristo, que acolhe aqueles espíritos, entre outras tarefas, acolhe aqueles espíritos recém-desencarnados, em estado ainda de mais ou menos perturbação, aguardando o tempo necessário para depois serem direcionados ao local que é o seu destino, é a sua morada, né? Então é um pouso de amparo, de assistência, né? Nessa intermediação do pós-desencarne, né? Com o local para o qual o espírito é levado, né? Desde que ele não pertence àqueles que buscam errar nas trevas, né? E porque assim se comprazem, assim escolhem, por isso que aqui nós vimos, né? Defrontados por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Então não é Deus que determina que determinado espírito fique naquela região de padrão vibratório inferior, porque muito errou. Não, é a sua própria condição que lhe atrai pelas leis da atração, da afinidade para determinadas regiões, porque o céu e o inferno reside dentro de nós mesmos. Mas voltando à irmã Zenóbia, ela era diretora, então, por 6 meses, ela revezava com o irmão Galba, ela reveza, aliás, com o irmão Galba, 6 meses um, 6 meses outro, como diretora ali da Casa Transitória Fabiano de Cristo. E nesses outros 6 meses, ela busca então ali as suas vivências, seus aprendizados, a continuidade da sua marcha para o alto, né? Então, é dividido o seu tempo nesse trabalho sacrificial, né? É tão sacrificial que o tempo é dividido, né? Aí vem o irmão Galba, substitui, enquanto ela pode entregar-se a outras atividades que lhe são interessantes, que lhe são devidas pelo padrão vibratório superior, né? E ele continua. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar
e, em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a colaboração da água simples e pura da verdade com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens de carne, pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Que o Metelo nos coloca aqui? Que muitos desses que deixaram seus escritos, ao se desprenderem do corpo durante o sono fisiológico e adentrarem essas regiões umbralinas, retornam ao corpo carnal pela manhã, pincelando aquilo que viram com as suas tintas, dentro do seu ponto de vista, dentro das suas percepções, dentro do seu entendimento, alguns achando que estiveram em outros mundos muito semelhantes à Terra, e na verdade estavam aqui junto à Terra, aqui na crosta planetária, acima da crosta planetária, nessas regiões que normalmente experimentamos quando nos desprendemos do corpo físico pelo sono, Por isso que tudo que nos vem através das revelações aqui dos encarnados acaba ficando muito vago, até meio fantasioso e um tanto quanto distante da realidade. Mas nós já vivemos os tempos do Consolador, em que não é mais o encarnado que num desprendimento vem e nos relata, e sim são as vozes dos espíritos desenfaixados do corpo físico, portanto sem as amarras do corpo físico, tendo a oportunidade de trazer aquilo que vivenciam, aquilo que experimentam, dentro das suas condições, evidentemente, dentro dos ambientes que lhes são permitido estar, mas nos trazem as suas vivências, as suas experiências. Por isso que a doutrina tem esse componente, a terceira revelação, essas estrelas, que desceram dos céus para nos trazer, através inicialmente do codificador Allan Kardec, nos trazer esses ensinamentos de uma forma clara, porque vivenciada por eles.
Então agora nós não temos mais, buscando as leituras adequadas, buscando as obras básicas, buscamos a continuidade da doutrina, baseada ali naqueles que temos absoluta certeza de idoneidade, de compromisso, né? Com certeza teremos esse referencial que temos tido, né? Desse entendimento mais amplo do plano espiritual. Porque é importante que nós, encarnados, tenhamos este olhar para o plano espiritual, para aqui, enquanto encarnados, não concentrarmos as nossas vidas, o nosso olhar, as nossas percepções apenas para o plano da matéria. Que essas reflexões, então, nos tragam muita meditação, muito aprendizado, para que consigamos nos colocar melhor diante dos fatos que a vida nos traz. Que fiquemos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 9, o argueiro e a trave no olho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo no espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para saber sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-vos-á, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso, querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, baixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça.
Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade e, ainda mais, usamos de forma injusta caso o façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Simeão, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar nossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos do vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos como tendes necessidade de serdes perdoados,
E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento teríeis se não perdoasseis sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos façam. Espíritas, nunca vos esqueçais que as palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Paulo Apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Será que em vos autoanalisando não fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não se escapou de vós? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isso é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis, sem dúvida, culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nesse caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o mereceram. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Joseph, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos e, se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros.
a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando e ainda tenha o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais do que o culpado. Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância e vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós que proclamais tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia